chavi makwero shiumelelaka evutongwini zawina mutasula miringoku tikeriwa shingamiyechi munyima rana nyimpi avutomi mutasula. Eu quero dedicar este coro a todos aqueles que se encontravam sem forças, que já não estavam a ver uma saída, que já não estavam a ver os seus problemas tendo solução. Quero te dizer nesta noite que há um Deus, aquele em quem, se tu acreditares, se tu te firmares nele, grandes coisas ele fará acontecer na tua vida. Não desista, o Senhor é contigo. Essas lutas, essas guerras não são para te parar, não são para te travar, são para te tornar forte. Aleluia. Eu estava a meditar ontem. A Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Se ele luta constantemente para nos destruir, se ele luta continuamente para nos colocar embaixo, é porque nós temos algo de valor. Porque um ladrão não vem, não entra numa casa para roubar algo que não tem valor, para roubar algo que não tem nenhuma importância. Você tem muito valor para Deus. Nunca se esqueça disso. Apenas confie no Senhor. Ele é contigo. Onga chavi makwero shiumelelaka evutongwini zawina mutasula miringoku tikeriwa shingaku yechi unyima lana nyimbi yavutomi utasula ningise nambi miringo leya ayana umatimba loko ene
Semba Jehovah, Mikaringwayo. Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, aqui da Betel de Pouso Alegre. Estamos mais um encontro de oração. E nesse nosso encontro nós gostaríamos de tratar sobre um assunto que é bem relevante para cada um de nós: a família. A família é o grande projeto de Deus. E nesse encontro de oração, nesse momento tão maravilhoso que nós teremos, nós vamos ouvir o pastor Carlos, que é um dos pastores da nossa igreja, faz parte do nosso conselho, e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração e que Deus assim nos abençoe. Boa noite, você que nos acompanha aqui para mais uma Sexta com Propósito, a live que transforma o seu relacionamento. E você que está chegando agora, escreva aí no chat. Coloca aí para mim qual é o pilar mais importante dentro de um relacionamento. O tema da nossa live hoje é justamente sobre pilares. Hoje nós vamos falar sobre os pilares que sustentam um casamento sólido e feliz. A gente vai ver no decorrer desta live a importância destes pilares para que os nossos casamentos, para que os nossos relacionamentos, eles não venham a desmoronar por ausência de pilares. Então, se nós analisarmos os pilares de uma construção, são os pontos que sustentam aquela construção. Eles demonstram, através da sua eficiência, como que aquela construção consegue resistir aos impactos. E um exemplo disso a gente pode ver, inclusive, em países semelhantemente ao Japão, que sofrem abalos sísmicos, que a gente conhece por terremotos, e muitas situações dessas, esses prédios, eles conseguem sair sem nenhuma avaria, porque tão somente conseguiram, através dos seus pilares, sustentar. E para a gente conversar um pouquinho a respeito de pilares do relacionamento, eu trouxe aqui o primeiro pilar para a gente ter um relacionamento sadio, um relacionamento saudável, é justamente a comunicação. Muitas vezes as pessoas elas têm pedido, porque a comunicação, conforme eu sempre tenho falado, não é o que você fala, é justamente o que o outro entende. E nesse processo, às vezes o que está na minha cabeça eu tento passar para o outro e penso que qualquer palavra que eu utilizar já vai ser suficiente para que esse outro entenda aquilo que está dentro da minha cabeça. E não vai entender justamente porque a cabeça dele é outra, a cabeça dele está em outro lugar. Então, é importante termos um diálogo aberto, e quando eu falo diálogo aberto, não é fazer uso da comunicação explosiva ou então da comunicação violenta. A comunicação violenta não está atrelada a falar palavrões, a xingamentos, mas tão somente o tom de voz já é o suficiente para demonstrar uma comunicação violenta, principalmente quando este tom de voz ele vem acompanhado de gestos e afeições negativas que demonstram a irritabilidade daquela pessoa. Os erros comuns dentro de uma comunicação conjugal ou de um relacionamento amoroso, ou aí podemos pensar, né, um relacionamento amoroso dentro do namoro, noivado, casamento, enfim, está justamente a crítica excessiva. A pessoa não consegue valorizar o outro, não consegue falar uma palavra que motive, que coloque aquela pessoa para cima, mas tão somente palavras críticas negativas. E não vem com aquela história, vou fazer uma crítica construtiva. Não é assim que funciona. Crítica é crítica e ponto final. Então, se você pensa que fazendo uma crítica construtiva você vai estar ajudando o seu parceiro, vai estar ajudando o seu cônjuge, muito pelo contrário. Ele vai entender aquilo como uma crítica da mesma forma. Uma outra dificuldade dentro da comunicação é a ausência de escuta ativa.
Existe muita audição, a pessoa ouve muitas coisas e ainda assim não é aquela escuta ativa, é aquela escuta seletiva. Ela seleciona o que ela está ouvindo justamente para depois devolver no formato de crítica ou no formato de tentar afrontar a outra pessoa. Então, isso também vai dar dificuldade, vai ter problemas no relacionamento. Por isso, cesta com propósito. Se você quer transformar o seu relacionamento em propósito, você precisa colocar em prática a questão dos pilares que sustentam o seu casamento. Nós podemos ainda pensar como que eu posso resolver, então, a questão da comunicação dentro do meu casamento. Reserve um tempo semanal para conversas sobre o relacionamento. É justamente você utilizar-se de ferramentas, muitas vezes dentro da empresa, como feedback, e você sentar com o seu companheiro, com o seu parceiro e conseguir expor o seu sentimento sem ofender. Você vai simplesmente descrever. Olha, vamos imaginar que seja situação muito comum nos relacionamentos, a famosa toalha deixada em cima da cama. E a mulher geralmente chega, olha, você deixou a toalha jogada em cima da cama novamente. E aí a pessoa vai se sentir, muitas vezes, afrontada. Agora, quando a pessoa consegue, né, a mulher chega, olha, o fato de você colocar a toalha molhada em cima da cama, ou seja, não houve julgamento, até agora, nenhum. Apenas a descrição da situação. O fato de você deixar a toalha molhada em cima da cama acaba molhando o lençol e essa umidade pode afetar, inclusive, a durabilidade do colchão. Então, você está demonstrando uma forma para que aquela pessoa ouça e entenda de uma maneira racional o problema da toalha molhada em cima da cama. Então, isso é apenas um exemplo que você pode separar para saber conversar com as pessoas. Além da comunicação, um outro pilar importante para manter esse casamento sólido e feliz é a questão da comunicação. Então, eu trouxe aqui também para a gente pensar a questão da comunicação. E agora, a questão da confiança. Por quê? Confiança se tem ou não se tem. Se você tem confiança, eu costumo dizer, você está de carona em uma viagem, você tem confiança no motorista que está conduzindo aquele veículo, você deita e dorme. Se você não tem confiança naquele motorista, você vai praticamente em sintonia com o pai a viagem toda. Então, isso é importante para você analisar também. O papel da confiança, ela gera estabilidade no casamento. Um casamento que não tem confiança é um casamento instável. Agora, um casamento que é pautado na confiança, tanto o marido quanto a esposa, ambos terão esse suporte, isto tido como um pilar dentro do casamento. Tá, mas aí você pode estar pensando, como que eu vou restaurar a confiança após uma situação de conflitos? Ou seja, a primeira coisa que vai precisar ser feito é restabelecer essa confiança, chegar naquele que quebrou a confiança, explicar para ele, olha, o seu comportamento, a sua conduta, a sua maneira de agir está quebrando a confiança que eu tenho em você. Se você pretende continuar com esse relacionamento, é importante nós alinharmos e conversarmos de uma maneira que não venha a continuar a ausência de comunicação. Tudo isso vai gerar a conversa, por isso, primeiro pilar, comunicação, depois a confiança. Se eu não souber comunicar, eu terei dificuldades em transmitir a questão da quebra da confiança. Agora, o que pode fragilizar uma confiança? Mentiras. Falar que vai fazer tal coisa e não faz. Falar que vai chegar a tal horário e não chega. Então, todas estas situações, elas fragilizam a confiança. Não que um tem que ficar, colocar aplicativos de perseguição para saber onde que o celular da pessoa está e, consequentemente, eu consigo identificar onde ela vai estar junto com esse celular. Não é assim que funciona. Isso só vai gerar mais desconfiança ainda. Então, precisa ter uma comunicação às claras. E quando essa comunicação às claras acontece, fica muito mais fácil e prazeroso a condução do relacionamento. Afinal de contas, as pessoas não se unem para se separar, muito embora estatísticas tenham demonstrado no Brasil que o número assustador de divórcios aumentou, se comparado a anos anteriores. E este número assustador, ele se justifica, inclusive, pela facilidade que tem hoje de se fazer separações.
Se não houver nenhuma briga, nenhuma discussão envolvendo patrimônios, se não for aí uma separação, divórcio litigioso, mas for dentro de um acordo, isso pode ser feito dentro de um cartório onde se passam escrituras de imóveis. Então, está muito mais fácil as pessoas se separarem hoje em dia. Talvez isso seja um dos motivos pelos quais o número de divórcios tenha aumentado. Então, é muito importante analisar essa questão da confiança. E se nós separarmos a palavra confiança em duas, nós vamos ver confiança. O que vem a ser fiança? É um aval. Quando você vai fazer um empréstimo, é como se você desse... vou fazer um financiamento de um carro. O carro vai ser dado em garantia, vai ser dado em fiança, para que se eu não venha pagar aquele financiamento, o banco, a instituição financeira, tem condições de usar aquele carro para poder quitar o débito. Então, quando nós falamos em confiança, nós precisamos entender que o relacionamento ele precisa ser construído como garantia. E a garantia de que há confiança, ela é gerada em cima de palavras, muito embora palavras hoje não tenham tido tanta fidelidade conforme era no passado. A confiança também vai ser construída em cima de comportamentos que demonstram que aquela pessoa, que o meu parceiro, que a minha esposa, o cônjuge, ele pode confiar em mim. As minhas atitudes demonstram que eu tenho, sim, condições de ser uma pessoa que gera confiança àquelas pessoas que estão à minha volta. Quando nós agimos desta maneira, fica muito mais fácil a gente entender e interpretar os pilares de um casamento. Nós também precisamos entender, já que nós falamos que o primeiro pilar é a comunicação, o segundo pilar, a confiança, o terceiro pilar para um casamento sólido e feliz é o respeito mútuo. Normalmente, a ausência de respeito pelo próximo, ela está linkada à ausência do autorrespeito. Se eu tenho dificuldade de me respeitar enquanto pessoa, eu vou ter dificuldade de respeitar o próximo também enquanto pessoa. Mas aí você pode estar pensando, o que vem a ser a ausência desse autorrespeito? Quando eu pratico comigo a autossabotagem. Quando eu digo que vou começar uma caminhada, uma academia, a leitura de um livro, uma outra atividade, e não começo, eu estou desrespeitando aquilo que eu mesmo falo. E se analisarmos, eu costumo até dizer, a boca mais próxima do nosso ouvido é a nossa própria boca. Então, é exteriorizado aquilo que está aqui dentro da mente, mas quando eu falo, eu já falo justamente sabendo que eu não vou cumprir aquilo que eu falei. Então, esta autossabotagem, ela vai gerar a médio e longo prazo a quebra do meu respeito. Se eu não durmo o tempo adequado, se eu não cuido da minha saúde, se eu não pratico exercícios físicos, eu estou deixando de me respeitar enquanto pessoa. Se eu privo a mim de sair, de dar algum passeio, de conversar com as pessoas, de ter um momento de distração, e só fico através de obrigação, eu estou justamente não respeitando esta máquina maravilhosa que é o ser humano. E isto vai gerar o quê? A ausência de respeito próprio. Voltando, quando eu tenho dificuldade de me respeitar, eu também terei dificuldade de respeitar a pessoa que está ao meu lado. Então, a diferença, né, entre esse respeito mútuo e o respeito próprio é que o mútuo vai depender do próprio. Certo? Então, o meu respeito ele vai refletir, inclusive, nas minhas ações e nas minhas palavras no decorrer do dia. E isto tudo demonstra o meu problema de me respeitar e, consequentemente, respeitar a pessoa que está do meu lado e gerar mais um pilar que sustenta um casamento sólido e feliz. Então, há também um outro detalhe. Eu não sou obrigado a concordar com aquilo que o meu cônjuge fala, com o que o meu companheiro fala, com o que o meu namorado fala, a minha namorada, noiva,
dependendo da situação, mas eu sou obrigado a respeitar o que ele, o que ela falam. Por quê? Porque a concordância, a divergência ali são nas ideias, não na pessoa que está falando. Isso também é um outro problema para que as pessoas consigam entender o respeito mútuo. Como que eu posso, então, construir um pilar respeitoso? Vamos pensar assim. Elogiar o seu cônjuge genuinamente todos os dias. O problema está que as pessoas não sabem elogiar a outra. Elas dizem assim: nossa, que blusa bonita que você está hoje. Quem recebeu o elogio foi a blusa, não foi a pessoa. E a blusa ainda talvez pense: nossa, ainda bem que me tiraram do armário hoje para receber esse elogio. Agora, quando você diz como você ficou bonita com essa blusa, aí o elogio está indo para a pessoa. Então, aprenda a elogiar, mas o elogio precisa ser feito de uma forma sincera, sem interesses escusos, sem segundas intenções. Simplesmente elogiar porque sentiu vontade de elogiar a pessoa, fazer um agrado, mas desde que seja sincero. Não adianta nada você não ser sincero nas suas palavras, consequentemente, vamos voltar para a quebra de confiança. Então, se você tem a intenção de ter um relacionamento sólido, um relacionamento feliz, você precisa praticar os pilares do casamento. E ainda nós podemos imaginar um quarto pilar. Então, nós falamos sobre o pilar comunicação, nós falamos sobre o pilar respeito, nós falamos sobre o pilar confiança, e agora nós vamos falar sobre o pilar intimidade. Então, o que acontece na questão da intimidade? Nem sempre a intimidade física é intimidade emocional. Existe uma diferença muito grande entre a intimidade emocional e a intimidade física. Muitas vezes pensamos que somente o sexo é o que gera intimidade entre um casal. Não é. Não é. Porque se a gente for analisar, as pessoas que pagam para ter relações sexuais, ali não gera intimidade nenhuma. É apenas um ato físico, a relação acabou, pagou e foi embora. Mas quando nós pensamos no sentido de que eu quero estreitar o meu relacionamento, eu quero criar um relacionamento saudável, sadio e, consequentemente, vai me gerar felicidade, eu preciso entender, inclusive, a intimidade emocional. E a intimidade emocional, ela está atrelada às emoções. E um dos problemas que normalmente os casais enfrentam é que o homem, ele é altamente racional, ao passo que a mulher altamente emocional. Dois rapazes estão jogando futebol, brigam ali e fica ali mesmo. Acabou. Mas quando uma mulher está envolvida, ela carrega consigo esse sentimento de emocional, esse sentimento de emoção. E isso não está errado, é justamente da natureza feminina, assim como não está errado a questão racional, é da natureza masculina. Mas não pode haver os extremos. Todo extremo é prejudicial e perigoso. Não posso ser racional o tempo todo, não posso ser emotivo o tempo todo. Precisa ter uma balança que consiga estabelecer um certo nivelamento entre estas duas situações, razão e emoção. Quando fica descompassado estes dois comportamentos, essas duas emoções, eu vou ter problemas justamente de intimidade emocional. A questão da intimidade emocional também está atrelada quando eu consigo compreender e antecipo a ajuda à pessoa. Então, eu consigo compreender que aquela pessoa está passando por um momento de dificuldade, eu consigo ceder o meu ombro, o meu ouvido, para que aquela pessoa possa ser ajudada. Então, se a gente entender que a conexão entre razão e emoção vai justamente trabalhar no desafio das rotinas, eu conseguirei resolver esse problema. Eu consigo transformar esse
esse problema, que aí já podemos substituir a palavra problema por desafio, e eu consigo construir um pilar que venha resistir aos ventos das adversidades. Então, já que eu estou tentando transformar o meu relacionamento em um propósito, eu preciso, inclusive, mediar esta situação de intimidade emocional. Passar mais tempo conversando, porque muitas vezes, um exemplo clássico, uma pessoa trabalha 30 anos em uma empresa. E a pergunta é, essa pessoa tem 30 anos de experiência ou um ano de experiência que foi repetida 30 vezes? Em casamento, relacionamento, não foge à regra. Às vezes a pessoa vai completar 30 anos de casado, mas foi só um ano que repetiu 30 vezes. Ao invés de ter um estreitamento emocional mais profundo, né, mais próximo, um relacionamento mais profundo, justamente vai sempre a rotina. E a rotina é um desafio que precisa ser enfrentado pelas pessoas, principalmente por aqueles que pretendem ter um casamento sólido, um casamento duradouro, um casamento eficaz. Você que está nos acompanhando, deixa aí embaixo no chat desses 4 pilares que a gente conversou, qual deles que chamou mais a sua atenção. Então, isso é muito importante para caso você queira ter um relacionamento duradouro. Porque hoje os relacionamentos estão cada vez mais curtos. Então, o que a gente pode pensar ainda para a gente fechar esta nossa conversa? Quando nós falamos, então, dos pilares que suportam, que sustentam um casamento sólido e feliz, nós trouxemos a comunicação. Muitos casamentos estão sendo desfeitos por problemas de comunicação. Nós trouxemos também a questão da confiança. A ausência de confiança gera problemas a médio e longo prazos. E confiança ou se tem ou não se tem. Nós falamos ainda a questão do respeito mútuo. Muitos problemas são gerados pela ausência de respeito. Eu não respeito a pessoa, eu falo o que eu penso, muitas vezes não é assim. Eu uso de xingamentos, de palavras de baixo calão e acabo afetando, acabo desmotivando aquela pessoa que está do meu lado. E nós falamos também da questão da intimidade. Quando você não tem uma intimidade emocional, a intimidade física não basta para manter o relacionamento de uma maneira sólida e consistente. Então, o que a gente pode pensar? Quais são as dicas caso você enfrente algumas dessas situações que nós acabamos de conversar aqui nesta live? Afinal de contas, né, é Sexta com Propósito, a live que transforma o seu relacionamento. Então, escolha um destes pilares para trabalhar esta semana. E depois você vai voltar aqui, porque vai estar gravado naquela plataforma que você conhece, e você vai deixar o seu comentário. Olha, eu escolhi trabalhar neste pilar. E o meu resultado foi assim, assim, assado. Deixa aí embaixo. Então, você precisa ter esse entendimento e essa compreensão. E você vai ver como que vai ser muito legal. E aí, para finalizarmos este nosso bate-papo, se você quer aprender mais sobre como melhorar o seu relacionamento, siga este perfil e ative as notificações para você não perder as próximas lives. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, o pessoal que está escrevendo aí no chat, e tenha uma ótima semana. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Baba wetu sezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Oh Baba wetu sezulwini haya haya maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Oh Baba wetu sezulwini haya haya maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Oh Baba wetu sezulwini hey maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Oh Baba wetu sezulwini hey maliphathwe
Amen.